Os nossos alternos, o que eles são? Eles são ângulos que estão de lados opostos. Então, por exemplo, se eu tenho um da direita, um está da esquerda. E qual que é a relação desses ângulos? Eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor, tá? Colateral soma 180. Alterno tem o mesmo valor, só que está de lado diferente. E dentro dos alternos, a gente tem os internos e os externos. Qual que é a diferença? Interno, lado de dentro da paralela. Então, o A com o B tem o mesmo valor. É igualzinho ao B aqui nesse caso. E o externo está do lado de fora da minha paralela. Então, ó, o C com o meu P, eles são alternos externos. Então, um de cada lado de fora. Por que o A não é alterno do C? Porque um está do lado de dentro e o outro está do lado de fora. Então, ele não é alterno. O A e o C, na verdade, eles são os famosos OPV, opostos pelo vértice. Tá? Então, o C e o B são alternos externos, ok? O A e o C, eles são OPV. Então, deixa eu colocar aqui. E eu coloquei aqui justamente para não confundir. São coisas diferentes isso daqui. Ah, mas eles têm o mesmo valor. Tem, para efeito de cálculo, vocês não vão ter que preocupar qual que é o nome. Mas é importante saber que são coisas diferentes. Então, o que é alterno? Tem que estar de lados opostos, ou os dois do lado de dentro da paralela para ser interno, ou os dois do lado de fora da paralela para ser externo. Eu tenho um dentro e um fora. É alterno? Não. Aí eles são opostos pelo vértice, provavelmente. Tá? Pode ter outra classificação? Vai depender da posição do ângulo ali. Por exemplo, se eu tivesse um D aqui, o A com D, eles estão dos lados opostos, os dois têm o mesmo valor e estão do lado de dentro. Então, é alterno interno, ó, se fosse aqui. Só que nesse caso, eles só vão poder ser ou OPV ou alterna. E o alterno a gente vai ver se é interno ou se é externo, vai depender da posição. E aí, nessa relação dos alternos, a gente tem algumas informações também, assim como eu tinha ali dos meus colaterais. Então, quais são as relações dos ângulos alternos, para a gente poder ver? Primeira relação que a gente tem, eles são congruentes. Ângulo congruente é o quê? Mesmo valor. Então, se eu tenho um ângulo que mede 50 graus, e se ele é alterno, independente se é externo ou interno, tem que medir 50 graus também. Segunda coisa, nesse desenho que a gente tem aqui, o D com B são alternos externos. Beleza. Deixa eu colocar aqui. B e D, alternos externos. Ou seja, tem o mesmo valor, um de cada lado, e os dois de fora da minha paralela. Beleza. O meu A, deixa eu ver aqui, que eu não coloquei A não, né? Coloquei D. O meu D com o meu C tem o mesmo valor. Eles têm exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque eles são correspondentes. O que é correspondente mesmo? Quando está de um lado da minha transversal, direita ou esquerda, um está do lado de fora, um do lado de dentro. Um externo e um interno. Então, nesse caso, D e C são correspondentes. Beleza. O que mais que eu posso falar aqui? Eu posso falar que o meu B e o C têm o mesmo valor também. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, o meu B e o C são opostos pelo vértice.
Então, ó, esses dois aqui, tanto faz eu comparar o D com o C, que é correspondente, quanto o C com o B, que é oposto pelo vértice, posso afirmar o quê? Que eles têm o mesmo valor. Ou seja, tudo congruente. E a gente pode falar também que o meu A, ou o meu D aqui no caso, né, é a mesma coisa que o meu B. Porque eles são alternos externos. Então, alterno externo tem o mesmo valor. B é igual a D, que é igual a C. Ou seja, todos aqui têm o mesmo valor, tá? Então, dentro da relação dos ângulos alternos, a gente vai ter essa informação. É alterno? Beleza, tem o mesmo valor. Pode ser externo, do lado de fora. Pode ser interno, do lado de dentro, que seria esse daqui. Então, ó, externo, lado de fora, interno, lado de dentro. E dentro dos meus alternos, eu posso conseguir enxergar outras relações. Por exemplo, correspondente, o D com C. Mesmo lado, um de cima, um de fora, um de dentro. Beleza, mesmo valor. E posso ter o OPV, lados opostos com um vértice ligando os dois. Ó, opostos pelo vértice. Um de dentro da paralela, um de fora da paralela, que tem um vértice em comum. Em todos esses casos, todos os três casos, eles têm o mesmo valor.